Olá você, salve, salve nação rubro-negra. Está no ar o programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Salário de R$750 mil, Tite vai ficar feliz. Braz decide assinar com o homem de confiança do novo treinador. R$33 milhões, primeira contratação que Tite pediu. Flamengo decide contratar titular de rival da Série A. Futuro de Felipe Luiz pode ter reviravolta de última hora no Flamengo e motivo é vazado. Landim sentou à mesa com Florentino Pérez e negócio com o Real Madrid é sucesso. Flamengo faz jogada de mestre para fazer negócio espetacular. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O elenco do Flamengo volta a jogar hoje contra o Corinthians pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena, em Itaquera, lá em São Paulo. No teste final, que aconteceu na manhã dessa sexta-feira, o Mário Jorge contou com a presença do Arrascaeta em campo e, além disso, ele testou o Cebolinha no time titular, que substituiu o Bruno Henrique, que seguiu um planejamento especial de controle de carga e, com isso, acabou não participando de toda a atividade. No entanto, o camisa 27 não preocupa e vai ser relacionado normalmente. A informação foi divulgada pelo GE.com. Arrascaeta, que era a grande dúvida do Flamengo, mas depois de treinar normalmente ontem com o restante do elenco, também vai ser relacionado para esse jogo. A única ausência no Flamengo é o volante Alan, que depois de sofrer uma ruptura da face plantar do pé esquerdo, segue entregue ao departamento médico do clube. Na última quinta-feira, ele passou por um procedimento médico, dessa vez no tornozelo direito. A bola vai rolar a partir das 21 horas, horário de Brasília, e a provável escalação do Flamengo pode ser Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Estão pendurados aí pelo Flamengo Everton Ribeiro, Fabrício, Bruno e Léo Pereira. Com essa escalação, o interino Mário Jorge repete o time que venceu o Bahia no sábado passado e o Arrascaeta vai ter aí a chance de ficar no banco de reservas. Saiu ontem que a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, convocou um protesto contra a diretoria 6 horas antes do jogo, porque o Timão foi eliminado da Copa Sul-Americana na última terça-feira, perdendo pro Fortaleza de 2-0 na Arena Castelão, na capital cearense. E isso aí gerou maiores insatisfações nos torcedores, porque o Corinthians está prestes a completar 5 anos sem nenhum título. Por outro lado, a chegada do elenco do Flamengo à capital paulista não foi das mais receptivas nessa sexta-feira, porque na porta do hotel da delegação, grupos de torcedores protestaram contra a atitude dos jogadores de diretoria, que não deram atenção para eles e que não fizeram questão nenhuma que eles estivessem ali aguardando para fotos e autógrafos. Isso é uma vergonha, trouxe o meu filho, falaram que ia receber a gente, maior falta de respeito, desde as 5 horas a gente está esperando os caras, tremenda palhaçada, time e diretoria medíocres, fomos boicotados, eu vou cancelar o meu sócio torcedor. Foram algumas palavras aí de torcedores enfurecidos. Lembrando que o Flamengo está em 5º lugar na tabela com 43 pontos e o Corinthians em 13º com 30. 4 pontos abaixo, acima, aliás, da zona de rebaixamento. Apita o jogo Anderson Daronco, FIFA Rio Grande do Sul, auxiliado por Bruno Bosquilha, FIFA Paraná, e Alessandro Alves de Matos, Bahia. No VAR, Wagner Heiway. Esse jogo vai passar no Premiere em TV paga e os ingressos estão esgotados. Minhas amigas e meus amigos, o bicho vai pegar. Esse jogo de hoje à noite é muito importante para as nossas pretensões nesse brasileiro, porque em caso de uma vitória e tropeços aí do Palmeiras, Grêmio e Bragantino, a gente assume a vice-liderança. Então vamos com tudo para cima deles, porque eles estão em crise e bastante pressionados pela torcida, que anda na bronca com a postura dos jogadores e principalmente com a postura da diretoria do clube. E a torcida está prometendo protestos violentos aí para esse jogo. Eu confesso para vocês que eu estou muito confiante numa boa atuação do nosso time, com uma grande vitória, ainda mais que o Arrascaeta está recuperado e deve entrar aí no decorrer da partida. Aí eu te pergunto, você acredita na vitória do Flamengo hoje à noite? Coloca aí!
O Boca Juniors eliminou nessa quinta-feira nos pênaltis o Palmeiras da Copa Libertadores e agora tem a missão de tirar o título do Fluminense, rival histórico do Mengão, que nunca venceu uma Libertadores em toda a sua história. Querendo pagar a dívida com o rubro-negro, que venceu o River Plate na edição de 2019 da competição, o time argentino pode usar o Ninho do Urubu para se preparar para essa decisão aí. Como a final da Libertadores 2023 vai ser realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, o Boca Juniors pode pedir ao Flamengo para usar as suas excelentes instalações do Ninho do Urubu durante a preparação do elenco, segundo o portal Mundo Rubro Negro. Vale lembrar que em 2021, o Flamengo usou as instalações do Boca Juniors para jogar lá contra o Vélez Sarsfield da Argentina, um dos rivais locais do time lá do Boca Juniors. Naquela ocasião, o Flamengo treinou lá na Casa Amarilla, que é o CT do Boca Juniors. A torcida do Flamengo, claro, cobra que o time argentino pague a dívida pela vitória rubro-negra contra o River Plate na final 2019. O Botafogo procurou a dupla Fla-Flu, gestores do Maracanã, para tentar viabilizar a utilização do estádio na partida contra o Grêmio pela 33ª rodada do Brasileiro, devido aos shows que o estádio Newton Santos vai receber no mesmo período, mas ainda não teve a sua solicitação respondida. O Flamengo vai jogar contra o Palmeiras nessa rodada como mandante pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A CBF ainda não divulgou as datas e horários dos jogos dessa rodada. O estádio Newton Santos vai receber shows da banda Red Hot Chili Peppers no dia 4 de novembro, além do grupo mexicano RBD, 4 dias antes desse jogo. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, me dá essa moral, vamos lá, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, você me ajudou demais, rapidinho, muito obrigado. Manchete, futuro de Felipe Luiz pode ter reviravolta de última hora no Flamengo e motivo é vazado. Mesmo que ainda não haja um acordo total entre as partes, o Tite já vem dando alguns pitacos nos bastidores. Alguns nomes no mercado já estão sendo estudados, como por exemplo o zagueiro Léo Ortiz, do Bragantino, o meio-campista Nicolás de la Cruz, entre outros que já estão no radar do Flamengo. Além de novas peças, o novo treinador pode ser fundamental para que alguns medalhões do Flamengo continuem e outros deixem a Gávea. Com o Tite, aumentaram as chances do Felipe Luiz, de 38 anos, permanecer mais um pouco no elenco. Caso se concretize a contratação do Tite pelo Flamengo, as chances dele renovar aí aumentaram porque ele tem uma ótima relação com o treinador, que inclusive pediu conselhos de gestão de grupo ao lateral antes da última Copa do Mundo. Essa informação é do Portal Gol. Saiu ontem na mídia esportiva que a ideia do Felipe seria pelo menos defender o Flamengo na disputa do Campeonato Carioca e ir embora do time assim que a competição regional acabasse. Dentre as possibilidades analisadas pelo jogador está uma extensão do vínculo até o fim do estadual, para que o clube faça uma despedida honrosa do veterano na competição de 2024. Dados estatísticos do Transfer Market dão conta que o Felipe Luiz, desde quando chegou ao Flamengo em 2019, fez 170 jogos com 4 gols e 6 assistências. Essa é a segunda equipe que o canhoto mais tem jogos na trajetória como profissional, sendo o Atlético de Madrid o primeiro colocado nessa lista. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve mesmo renovar com o Felipe Luiz até o final do Carioca e depois aposentá-lo? Coloca aí! O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou de maneira unânime, na noite dessa última quinta-feira, a renovação do contrato com a empresa de apostas Pixbet. Com essa extensão, o Flamengo conseguiu a valorização do patrocínio, que quase dobrou em relação ao que recebia no contrato anterior. O valor do contrato anterior era de 48 milhões de reais e esse aí foi para 90 milhões de reais. O novo acordo realizado é válido até dezembro de 2025. O montante total será pago em 6 parcelas, sendo a primeira no valor de 20 milhões, onde o Mengão já vai receber nesse mês. 2 parcelas de 14 milhões serão pagas no decorrer da próxima temporada e em 2025 vão ser mais 3 parcelas do mesmo valor. Segundo informações do Fred Gomes do GE, o Conselho também aprovou a possibilidade da Pixbet assumir o patrocínio Master do Flamengo em 2024.
A proposta é de 170 milhões de reais por 2 anos de contrato, 20 milhões de imediato, mais 5 parcelas de 30 milhões. O Flamengo tem até janeiro para decidir se aceita ou não a proposta, lembrando que hoje o Banco BRB é o patrocinador master do Flamengo e paga por isso 32 milhões de reais por ano. Salário de 750 mil reais. Tite vai ficar feliz. Braz decide assinar com o homem de confiança do novo treinador e Flamengo prepara novo contrato para o ídolo. No começo da tarde dessa sexta-feira, o portal Flaweb trouxe uma apuração exclusiva sobre o Everton Ribeiro. De acordo com a reportagem, o Flamengo decidiu renovar com o camisa 7 e detalhes foram revelados. Contrato de mais 1 ano até dezembro de 2024 e com uma pequena redução no salário, que agora vai ser de 750 mil reais. O site também crava que o jogador deve aceitar a oferta para continuar no clube. O Tite gosta muito do seu futebol, Marcos Braz sabe muito bem disso e o acordo finalmente está para sair. Apesar de ter oscilado na atual temporada, o Everton Ribeiro continua sendo uma referência técnica em campo e seria difícil o Flamengo contratar outro jogador com as suas características. Aí eu te pergunto, você acha que está certo o Flamengo renovar com o Everton Ribeiro? Coloca aí. Manchete. Landim sentou à mesa com Florentino Pérez e negócio com o Real Madrid é sucesso. Flamengo faz jogada de mestre para fazer negócio espetacular. Mordido desde quando perdeu o Neymar para o Barcelona, o presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, está de olho em Lohan e aproveitou a presença do Landim na Europa para conversar com ele sobre possíveis negociações que possam se desenrolar nos próximos meses. A SAF e a construção do estádio do Flamengo também foram temas comentados nesse bate-papo. Internamente, o Flamengo vê o Real Madrid na liderança para a corrida aí pela contratação do jovem de 17 anos, o Lohan, porque o bom relacionamento entre os clubes favorece muito os espanhóis que são tradicionais clientes do Flamengo. Na ida à Europa para estudar e aprender sobre as questões de uma SAF e a construção do tão sonhado estádio, o presidente Landim se encontrou com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e a negociação da joia foi um dos temas principais, informou o jornalista Matheus Leal. A multa rescisória do garoto do Ninho está fixada em 50 milhões de euros, cerca de 264 milhões de reais na cotação atual. E o vínculo contratual dele é válido até julho de 2025. Aí eu te pergunto, você venderia o Lohan pelo valor aí da multa rescisória de 50 milhões de euros, 264 milhões de reais? Coloca aí. Manchete, 33 milhões. Primeira contratação que Tite pediu. Flamengo decide contratar titular de rival da Série A. O objetivo principal da diretoria do Flamengo é oxigenar o elenco e deixá-lo ainda mais competitivo com as contratações acima da média e dando oportunidades aos garotos da base que foram campeões brasileiros sub-20 e que vêm se destacando no dia a dia do clube. Com algumas saídas, o Flamengo vai ter uma boa redução na sua folha salarial, além dos altos valores com as vendas de jogadores, e com isso vai possibilitar a diretoria ir ao mercado mais agressivamente para buscar reforços de peso. Comenta-se que o presidente Rodolfo Landim tem em mente investir 250 milhões de reais em contratações acima da média para tornar o elenco cada vez mais forte no seu último ano de mandato como presidente. Ele quer sair como o presidente que mais títulos ganhou pelo Flamengo e, com isso, fazer o seu sucessor. O zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, voltou a ser monitorado pelo Flamengo. Apesar de ainda não ter assinado com o Flamengo, está se prevendo aí que ele assine depois do jogo contra o Corinthians. De acordo com informações do dia, o nome do zagueiro foi aprovado e recomendado pelo Tite para ser a primeira contratação para a temporada 2024. Assim, a diretoria decidiu atender o pedido do novo comandante e partir para cima com tudo para contratar o zagueirão. Vale destacar que o Flamengo, no início desse ano, buscou a sua contratação, mas as negociações acabaram não avançando pelo alto valor da multa rescisória de 50 milhões de reais, porque o Bragantino não topou negociar o jogador naquela época. Vale lembrar que o zagueiro Léo Ortiz já foi convocado pelo Tite para a seleção brasileira por várias vezes. Aos 27 anos, ele tem vínculo com a equipe paulista até o final de 2026 e está avaliado em 6 milhões de euros no Transfer Market, cerca de 33 milhões na cotação atual.
Vale destacar que ele ficou afastado dos gramados por 295 dias por uma contusão grave no ligamento do joelho e voltou aos gramados fazendo bons jogos e mostrando estar plenamente recuperado dessa contusão. Depois disso, ele já fez 10 jogos pelo Bragantino, inclusive marcou um gol. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do Léo Ortiz? Tá levando fé? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e está sempre aqui comigo. Bora lá! Alô, meu amigo Carlos Barbosa. Alô, flamenguistas de Propriá, em Sergipe. Alô, amigo José Paulo de Almeida, de Brumado, na Bahia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo Rogério Costa. Alô, torcida do Flamengo aí de Porto de Galinhas, maravilha, em Pernambuco. Alô, amigo Alex Cardoso, Caveira de Alcântara, São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Luiz Farias Batista. Alô, flamenguistas aí de Arapiraca, em Alagoas. Alô, amiga de Jane Correia. Alô, galera da Fla Traipu, em Alagoas. Alô, meu amigo José Santos Neto, de Eunápolis, na Bahia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo Jesse Viana. Alô, flamenguistas de Santana de Japuíba, em Cachoeiras de Macacu, aqui no Rio de Janeiro. Alô, amigo Eluir Mendes. Alô, galera do Flamengo aí de Araranguá, em Santa Catarina. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José de Souza Silva. Alô, Cleverson, seu filho. Alô, José Mateus, seu neto. Alô, torcida do Flamengo aí de Colatina, no Espírito Santo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo João Batista Pinto. Alô, flamenguistas de São Luís do Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui, muito obrigado e pra cima deles, ô de Mengão, vamos ganhar essa encrenca aí!